E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar com as nossas aulas de Química, tá? Agora, né, segundo bimestre, a matéria vai ser Química. A gente vai fechar o módulo 8 e vai falar também do módulo 9, tá? Então, com isso, a gente vai fazer o seguinte. Hoje eu vou começar a usar slides com vocês, porque essa matéria de Química, ela fica mais fácil com a gente tendo um reforço visual. Dá pra gente entender melhor a matéria, tudo bem? Então tudo bem, vou fingir que vocês disseram que tá tudo bem aí também. Vamos continuar então com a matéria. E na outra aula a gente falou de modelos atômicos. Só que a gente falou dos modelos atômicos indo até só o modelo de Rutherford. Que Rutherford viu que tinha um núcleo e a eletrosfera. Ok, agora a gente vai ver uma expansão do modelo de Rutherford, que foi feito por um dos maiores físicos modernos, que foi o Niels Bohr. E aí, como ele não criou um modelo completamente novo, o nome do modelo se fundiu. Ficou o modelo de Rutherford-Bohr. Tá bom? O que esse modelo do Bohr acrescenta ao modelo do Rutherford? Primeiro, ele vê que os elétrons na eletrosfera, eles não estão todos na mesma distância do núcleo. Eles estão em distâncias diferentes. E essas distâncias vão ser camadas. Então, no modelo de Bohr, a eletrosfera vai ter diversas camadas. Ok? Eram 7, hoje em dia a gente já está descobrindo elementos artificiais que estão chegando na 8ª camada. E essas camadas são nomeadas por letras a partir da letra K. Então, camada K, camada L, M, N, O, P, Q. E agora tem a camada R também. Tá bom? Mas não é muito utilizado não. Além disso, ele percebeu que os elétrons eles podem ganhar ou perder energia. E aí os elétrons que estão com maior quantidade de energia, quando eles recebem energia, o que eles vão fazer? Eles vão se afastar do núcleo. Eles vão, por exemplo, pular de uma camada para outra. E quando os elétrons perdem energia, eles vão voltar para uma camada anterior. E é isso que o modelo de Bohr diz para a gente. Um elétron recebe energia, ele se afasta do núcleo. Se ele perde energia, ele se aproxima do núcleo. É tipo quando a gente está rodando uma marimba, né? E aí quando você gira com menos força, a marimba começa a arriar e a pedra fica mais perto de você. Porque diminuiu a energia de você rodando aquela marimba. Se você girar com mais força, você vai aumentar a energia dessa marimba. E ela vai girar mais retinha, se afastando de você. O princípio vai ser basicamente o mesmo. Tudo bem? Ok. E agora que a gente está em química, a gente tem que falar de elementos químicos, não só de átomo. O que são elementos químicos? Vamos lá. O elemento químico ele é um conjunto de átomos que tem a mesma massa, a mesma quantidade de prótons no núcleo. Basicamente, conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons e as mesmas propriedades. Só isso, tá? E combinações de vários átomos diferentes vão gerar todas as substâncias que a gente tem na nossa volta, no mundo. Por exemplo, a água, que a gente viu que é H2O, são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O gás oxigênio que a gente respira são 2 átomos de oxigênio combinados. Existem algumas outras substâncias mais complexas, muito mais complexas, como a glicose, por exemplo, que vai ter 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Mas a gente não precisa gravar essas coisas, é só para mostrar como esses átomos se combinam para formar as substâncias que a gente tem. Então, relembrando, os átomos vão ser compostos por 3 partículas. Os prótons de carga positiva e os nêutrons sem carga elétrica estão no núcleo do átomo, enquanto os elétrons, que têm carga elétrica negativa, estão na eletrosfera, girando ao redor do átomo. Tá? É isso. Agora, olhando para cada elemento químico individualmente, a gente pode dar várias propriedades que esses elementos químicos vão ter. A primeira propriedade que a gente vai ver é o número atômico. Número atômico é o número de prótons que um elemento químico tem. E aí a gente vai usar esse quadradinho daqui, olha, para exemplificar um elemento químico.
Porque é esse quadradinho aqui que representa cada elemento químico na tabela periódica que a gente vai ver lá na frente, tá? Nas próximas aulas só. Então você vai ver aqui, ó, hidrogênio, ó, tem número atômico 1. Quer dizer que ele só tem um próton. Olha o núcleo dele aqui. Tem um próton só. Cinzazinho aqui. O sódio tem número atômico 11. Olha aqui o número dele. Se for contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 prótons aqui no núcleo dele. Então, número atômico 11. Tá bom? Número atômico igual ao número de prótons. O símbolozinho dele é a letra Z. Tá bom? Outra propriedade que a gente vai ver nesses elementos químicos é o número de massa, ou A, né? A é o símbolo que a gente vai identificar o número de massa. A massa vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Tem que somar os dois. A gente pode seguir essa formulazinha também, né? A igual a P mais N, ou seja, massa é igual a prótons mais nêutrons. Simples assim. Quando a gente vê isso numa tabela periódica, existem várias formas de fazer uma tabela. Mas a gente sempre vai ver essas características aqui. A gente vai ver um símbolo de um elemento químico e dois números, que vai ser o número atômico e o de massa. Ah, mas se a tabela não estiver me dizendo qual é o número atômico e qual é o de massa, como que eu vou saber? Tem um macete. O número atômico, ele é sempre menor do que a massa. Ele vai ser ou igual ou menor. O número atômico nunca, preste atenção nisso, nunca vai ser menor do que o número de massa. Tudo bem? Então, vamos seguindo. A gente vai perceber também que átomos diferentes podem ter propriedades compartilhadas. Tá? Assim, a gente pode ver, por exemplo, três relações que a gente dá aqui logo de cara, que são os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Os isótopos, com P de próton aqui no meio, né, são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons e massas diferentes. Aqui no exemplo, olha só, tem 3 átomos de hidrogênio. Só que a gente tem o hidrogênio com a massa 1, com a massa 2 e com a massa 3. Ou seja, são átomos de hidrogênio que ganharam nêutrons. O primeiro não. O primeiro continua só com um próton e sem nêutron nenhum. Mas esses dois aqui, ó, ganhou mais um nêutron. O outro aqui ganhou 2 nêutrons. Só que, ó, o número atômico ou o número de prótons é igual. Então, isótopos têm o mesmo número de prótons. Tudo bem? Os isóbaros já são os elementos químicos que têm o mesmo número de massa. Só que, olha só, o número atômico vai ser diferente. Então, a gente vai ter aqui, olha, o titânio de massa 42, só que o número atômico é 22. Enquanto o escânio vai ter um número atômico menor, mas a massa dele, em alguns casos, pode ser a mesma aqui, ó, 42 também, igual ao do titânio. O cálcio, ó, número atômico 20, é diferente do titânio e do escânio. Mas a massa aqui, ó, também é 42. Todos eles aqui, olha, vão ter a massa 42. Então, tendo a mesma quantidade de massa igual, eles são isóbaros. Tudo bem? E os isótonos, com N, são os que têm o mesmo número de nêutrons. Ah, mas como é que eu sei qual o mesmo número de nêutrons entre eles? Aqui nesse símbolozinho não tem nêutrons. Ué, mas como que eu vou descobrir isso? Simples. A gente vai usar um pouquinho da boa e velha matemática. Lembra aquela formulazinha de que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons? Então, troca de lado, muda o sinal. O número de nêutrons vai ser igual ao número de massa menos o número de prótons. A gente vai usar, então, simplesmente essa regrinha daqui para calcular o número de nêutrons de um átomo. E a gente vai seguir, olha. O cloro tinha 37 e 17. 37 menos 17 igual a 20. 20 nêutrons, tá? O cálcio aqui, olha, tinha 40 e 20. 40 menos 20 igual a 20 nêutrons. Opa, tá igual, então é isótono. Beleza? Então vamos lá. Outra relação que a gente pode ver nos átomos
são átomos que vão ganhar ou perder elétrons. Só que a gente viu que a gente tem prótons com carga positiva, nêutrons com cargas negativas. Eles sempre estão, em condições normais, na mesma quantidade. Então a carga positiva de um anula a carga negativa do outro. Tá? E aí, tudo bem, ok, ele está sem carga elétrica total. Olha aqui, o fósforo que a gente botou aqui, fósforo. 15 prótons, 15 elétrons, carga, 0. Por quê? Como se fosse mais 15, menos 15. Dá 0. Só que, quando a gente tem átomos que recebem, que perdem elétrons, olha aqui, ó, o número de elétrons está diminuindo. Ele vai ficar com o mesmo número de prótons. Gente, o número de prótons nunca muda, tá? Só numa explosão nuclear. Então, ele perdeu cargas negativas e ficou com a carga positiva igual. O que vai acontecer com isso? A carga positiva total desse átomo vai aumentando. Por exemplo, aqui, olha, ele tem mais 15, menos 13. Mais 15 menos 13 dá mais 2. Isso vai ser um íon. Íons, né, são átomos que possuem carga elétrica diferente de zero, ou não nula. Mas isso aqui a gente viu quando um átomo perde elétrons. E quando ele ganha elétrons? Vai ser a mesma coisa, só que ele vai passar a ter a carga negativa. Tá? E o que pode ser diferente um ou outro? Além do valor da carga, de ser positivo ou negativo, os íons que são positivos são chamados de cátions. E os íons que têm carga negativa são chamados de ânions. Se ela tem dificuldade de lembrar qual é positivo, qual é negativo, lembra, cátion é uma vogal aberta. Cátion é positivão, amigável. O ânion, ele é ânion, vogal fechada, não quer conversar com ninguém, cara negativo. Tá bom? Ok. E então, a gente vai ver também que a gente tem os átomos que são isoelétricos. Além dos isótonos, isóbaros e isótonos, os isoeletrônicos ou isoelétricos são os que têm a mesma quantidade de elétrons. Aqui, por exemplo, a gente vê o neônio com 10 elétrons, porque ele tem 10 prótons e ele não tem carga elétrica nenhuma. Então, a quantidade de prótons e de elétrons vai ser igual. No caso do sódio, ele tinha aqui, ó, 11 prótons. Beleza. Só que ele tem a carga elétrica mais 1. Se a carga dele é mais 1, quer dizer que ele tem um próton a mais do que a quantidade de elétrons. Ou seja, o elétron dele vai ser 10. Ele vai ter 10 elétrons. Tá? E aqui a gente tem o oxigênio, que tem 8 prótons. Então ele deveria ter também 8 elétrons. Só que a carga dele está menos 2. Se a carga dele é menos 2, quer dizer que ele tem 2 elétrons a mais do que a quantidade de prótons. Porque lembra, o elétron é negativo. Então ele vai ter também 10 elétrons. Todos esses três aqui têm 10 elétrons. Então eles são o quê? Isoeletrônicos. Tudo bem? Ok. E, só para lembrar, os elétrons, eles estão, né, naquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, dentro da eletrosfera de um átomo. Cada uma dessas camadas tem um número máximo de elétrons que ela comporta, tá bom? A camada K só cabem 2 elétrons, a L cabem 8, a M cabem 18. Na camada N e na camada O, a gente tem até 32 elétrons. Pode ter menos? Pode, mas vai chegar no máximo a 32. A camada P, no máximo 18. A camada Q, no máximo 8. Tá? E a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, uns desenhozinhos de um átomo, mostrando aqui a quantidade de elétrons que tem em volta do núcleo. E aqui do lado, olha só. Ih, risquei em cima. Tudo bem. Aqui do lado, olha só. Vocês podem ver como que se escreve a quantidade de elétrons que tem num átomo. Você vai botar o nome da camada, o número de elétrons nela, o nome da camada, o número de elétrons nela, o nome da outra camada e o número de elétrons nela também. Até terminar de dizer quantos elétrons tem um átomo. Só que isso daqui que eu vou mostrar agora, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Isso aqui é só uma curiosidade e vocês vão ver isso no ensino médio. Por que eu estou mostrando isso aqui? Eu não quero que vocês pensem que na hora da gente encher as camadas, a gente vai enchendo uma e depois pulando para outra. Tudo bem? Existe uma regrazinha, dita por esse diagrama de Pauling,
que para encher os átomos de elétrons, a gente vai seguir essa regra daqui. Por exemplo, a gente vai botar átomo na primeira camada, depois na segunda, depois na terceira. Só que antes de completar a terceira, você põe na quarta, depois você volta para a terceira, vai para a quarta, vai para a quinta, volta para a quarta, bota na quinta, vai para a sexta. Volta para a quarta, bota na quinta, vai para a sexta. É um pouco confuso, mas não se preocupa, isso não vai cair para vocês esse ano. É só para vocês não irem para o ensino médio com essa compreensão errada. Tio se preocupa com vocês, né, gente? Então, gente, é isso aí. Um abraço para vocês, estudem e sexta-feira estamos aí para tirar as dúvidas, hein? Abraço, tchau!